A vacinação é a principal forma de prevenção contra o vírus sexualmente transmissível mais comum no mundo. O HPV já circulava entre os humanos há 45 mil anos. Estima-se que a maior parte da população sexualmente ativa já teve contato com o vírus em algum momento da vida. Mas, na maioria das vezes, essas pessoas nem sabem disso. É que esse vírus é silencioso. Em boa parte dos casos, não apresenta nenhum tipo de sintoma. Só que pode causar vários tipos de câncer, inclusive na garganta e na boca. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada ano são registrados no mundo mais de 600 mil novos casos de câncer em mulheres e 70 mil novos casos de câncer em homens causados pelo HPV. O vírus HPV, esse é o tema em questão no programa de hoje. O nosso convidado é o infectologista e professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis, Luiz Arnaldo Magdalena. Muito bem-vindo, obrigada pela participação. Obrigado pelo convite. Para começar, vamos explicar o que é o HPV e por que ele é o vírus mais disseminado? Então, o HPV, essa sigla significa papilomavírus, né? Então, é um conjunto de vírus, né? São vários vírus, né? São em torno aí de 250 subtipos, né? E eles são frequentemente associados a infecções sexualmente transmissíveis, não é? Podem estar relacionados a alguns tipos de câncer, não é? E são muito prevalentes. É a infecção sexualmente transmissível mais prevalente no mundo. Então, é um grupo de vírus de interesse, de interesse para a medicina e que são importantes. É muito importante a gente prevenir porque eles estão relacionados a tipos de câncer. Eu li até recentemente, né, que pesquisadores encontraram em múmias congeladas o vírus do HPV, né? Múmias de 45 mil anos, quer dizer, acompanham a humanidade há muito tempo. Sim, sem dúvida. Então, é um vírus de fácil transmissão. Então, a transmissão do HPV, ela ocorre no contato pele a pele. Então, durante relações sexuais, não é? Então é um vírus de alta prevalência na população. Inclusive em relação oral, né? Relação oral, exatamente. Então, para você ter uma ideia, estudos recentes mostraram a presença do HPV em 50% da população. Veja só, ali na secreção vaginal e na região anal, perianal. Então, a presença do vírus, imagine vocês, metade da população tem o vírus em região vaginal e região perianal. Então, é um vírus muito prevalente de importância pública, sem dúvida alguma. Você falou aí mais de 250 tipos, 2 deles, especialmente, são muito perigosos, né? Na verdade, não só 2, né? São vários tipos, vários subtipos relacionados a tipos de câncer específico, tá? A gente conhece o 16 e o 18, mas são mais, né? São mais vírus. Tanto por exemplo, na vacina que a gente tem disponível hoje na rede pública, 2 desses tipos são cobertos. Porém, já existe uma vacina 2 desses tipos de vírus que causam câncer. Mas já existe uma vacina que atualmente disponível apenas em clínicas particulares, que ela previne contra mais 7 tipos. Então, ela é muito mais completa. Então, as vacinas, elas têm como objetivo, a vacina do SUS, por exemplo, é a prevenção de determinado tipo, previne determinados tipos de HPV que são relacionados ao câncer. Quando a gente fala em câncer, quando a gente fala de tumor, de câncer relacionado ao HPV, a gente está falando de câncer de colo de útero. Imagine você que aproximadamente 99% dos cânceres de colo de útero são relacionados ao HPV. E câncer de colo de útero, aí eu estou falando de Brasil,
é o terceiro tipo de câncer mais frequente nas mulheres. Em algumas regiões, por exemplo, a região norte, já é o câncer mais frequente nas mulheres. Então, é um vírus que índice de está morte muito grande ainda, relacionado a 99% do tipo de câncer de colo de útero. Né? A taxa de mortalidade é muito alta. Alta por quê? Porque esse tipo de câncer, normalmente ele é diagnosticado já numa fase avançada. Não é? Então, é super importante a gente estar trabalhando com a prevenção relacionada ao HPV. Principalmente a prevenção relacionada ao vírus, né, o HPV, sim, através da vacinação, mas também a prevenção do exame Papa Nicolau, né, uma vez por ano. Só que outros tipos de câncer causados pelo HPV não tem esse rastreamento, né? Por exemplo, de boca, de faringe, né? Então a gente falou da principal causa, o câncer, né? 90%. Quando a gente fala de tumor, câncer relacionado ao HPV... Todo mundo pensa no câncer de colo de útero. A gente está falando de câncer de colo de útero, por quê? Porque 90% dos tumores relacionados ao HPV serão de colo de útero. Porém, existem outros tipos também relacionados ao HPV. Câncer de boca, câncer de garganta, câncer de ânus, câncer de pênis no homem, aí câncer de vagina, câncer de vulva, outros tipos de câncer relacionados à região genital. Mas, sem dúvida alguma, a gente consegue fazer o rastreio do câncer de colo de útero. O rastreio do câncer de boca, do câncer de região anal, ele não é tão frequente, não é fácil de você fazer isso. Precisa da pessoa detectar ou procurar auxílio médico na presença de alguma lesão. E aí o dentista, muitas vezes o dentista faz a detecção, olha, você tem uma lesãozinha ali, vamos ter que fazer uma biópsia, e aí você acaba fazendo um diagnóstico desse tipo de câncer, desse tipo de tumor. Quando está na garganta é mais difícil. É mais difícil, né? Ele precisa ter sintomas para procurar um especialista, né? Um otorrino, e a lesão precisa ser detectada, quer dizer, você precisa ter uma lesão para se fazer uma biópsia e chegar ao diagnóstico e iniciar o tratamento específico. Né? O problema é que esse é um vírus silencioso, né? Na maior parte dos casos, ele não manifesta nenhum sintoma, né? Não. Então, o que acontece? Quando uma pessoa se infecta com HPV, ele adquiriu a infecção, se infectou com o vírus. A grande maioria, a maior parte das pessoas conseguem a cura espontânea, o clareamento. Elas não vão, esse vírus, o próprio sistema imunológico vai combater o vírus e o vírus vai embora, vai sumir, não vai mais ter o problema do vírus. Mas uma parte pequena permanece com esse vírus no organismo. E esse vírus, em algumas pessoas, esse vírus pode causar tipos de lesões cutâneas nessas pessoas. Então, pode causar na região genital a presença de verrugas, na boca a presença de lesões, na garganta a presença de lesões e até mesmo em região anal. Não é o que a gente chama de verruga, né? As verrugas genitais. Esse vírus está relacionado também às verrugas genitais, a presença das verrugas genitais. O diagnóstico, nesse caso, ele é clínico. A presença da verruga em região genital, HPV, a gente vai tratar. Mas esse vírus pode não evoluir com verrugas, né? Esse vírus pode permanecer ali e causar lesões bem pequenininhas, microscópicas, e essas lesões podem sim evoluir para câncer, para tumor. Doutor, então, assim, essas microlesões, elas são realmente, muitas vezes, microscópicas, né? Então, a gente, a olho nu, não consegue perceber. Então, exatamente. Então, por isso a importância do exame ginecológico nas mulheres. A grande novidade, assim, ainda a gente está fazendo o exame Papa Nicolau, que é aquele exame que você faz uma raspagem. O exame Papa Nicolau, aquele que normalmente é feito ainda, esse exame está sendo substituído. Tá? A meta do Ministério da Saúde é que até o final desse ano, até o final de 2026, esse exame seja substituído por um exame para a detecção do HPV, detecção da presença do HPV. Olha só que interessante. Então, esse exame, ele é muito mais seguro
E ele vai antecipar o diagnóstico do câncer de colo de útero. Por quê? Ele vai detectar a presença do vírus quando ocorrer, ou seja, a presença do vírus que causa o câncer. Ele vai direto ao assunto. Bom, se tem a presença do vírus, então vamos lá, vai para a ginecologia, aí vai fazer o Papa Nicolau, outros exames específicos. Então, a tendência, a meta do Ministério da Saúde é substituir o velho Papa Nicolau pelo exame de detecção do HPV. Isso em rede pública, não é? A ideia é que até o final desse ano, isso esteja totalmente implementado em todo o território nacional. Isso vai ser muito importante. A gente vai conseguir diagnosticar, ou seja, se tem a presença do vírus que causa câncer de colo de útero, vamos começar a investigar essa paciente. E como é que seria esse exame? É de sangue? Não, é um exame, é como se fosse um Papa Nicolau, é um exame local, onde você vai fazer a coleta da secreção do colo do útero, da secreção vaginal, do líquido da vaginal, e você vai então presenciar, você vai detectar o material genético do vírus, mas daqueles vírus relacionados ao surgimento de câncer, não é qualquer subtipo do HPV que está relacionado à presença de câncer. Existem alguns subtipos, né? A gente vai identificar a presença do vírus e a partir daí vai iniciar o tratamento e o acompanhamento específico dessa paciente que tem o vírus relacionado ao câncer. Ela pode não estar com uma lesão ainda? Exatamente. Então, isso vai antecipar o diagnóstico do câncer em até 10 anos. Olha só que interessante. Então, qual vai ser a ideia? Uma vez você fez o teste e esse teste está negativo, você vai precisar fazer outro teste só daqui a 5 anos. Olha que interessante. Isso tem um impacto importantíssimo falando de saúde pública. Isso vai gerar economia, vai gerar diagnóstico precoce, vai gerar tratamento, vai gerar cura. Então, a gente vai, com isso, reduzir drasticamente os óbitos relacionados ao câncer de colo de útero no nosso país e no mundo de modo geral. Agora, em relação aos homens, o câncer de orofaringe, né, que se fala, que é nessa região da boca e garganta, hoje já são mais relacionados ao HPV do que outras causas que eram antigamente, álcool, cigarro, né? Sem dúvida. Então, o HPV também está relacionado ao câncer de orofaringe nos homens e câncer de pênis também, importante. Então, no homem, a gente, quando falar de câncer relacionado ao HPV, a gente vai falar de câncer de orofaringe, câncer de pênis, olha só que interessante, e câncer de ânus também. Na presença de lesões que serão biopsiadas, a presença de câncer pode estar relacionada à presença de HPV, de algum tipo de HPV, do vírus HPV, relacionado ao surgimento do câncer. E a vacina é a melhor forma de prevenção, já que mesmo a camisinha é importante que esteja usada, mas ela não consegue impedir o contágio, né? Quando a gente fala em prevenção a esse vírus, a gente vai falar de 3 estratégias. Né? A principal delas, sem dúvida, é a vacinação. A meta da OMS e do Ministério da Saúde é que a gente consiga cobrir, imunizar 95% da população-alvo, ou seja, a vacina hoje ela é gratuita, faz parte do calendário vacinal, a pessoa não precisa pagar, ela está disponível no nosso calendário vacinal, nos postos de saúde, para todas as pessoas entre 9 e 14 anos de idade, dose única. E tem um impacto importantíssimo na proteção e na redução de câncer de colo de útero e outros tipos de neoplasias. Não é? Então, a vacina é a principal estratégia, sem dúvida alguma. Então, quem não tomou a vacina, tem que procurar, tem que fazer a vacina, tem que se imunizar. É a principal estratégia global na redução de câncer relacionado ao HPV. Outra estratégia, que a gente já falou aqui também, é o exame preventivo nas mulheres, né? Detecção de quê? Detecção de lesão vaginal e vou falar logo de teste mesmo de HPV, de teste de DNA HPV, que é o que vai começar, vai estar até o final do ano, então a gente vai parar rapidamente de falar de Papa Nicolau, a gente vai estar falando só de exame de teste de HPV, que vai ser o teste realizado nos postos de saúde. Quando a mulher for lá fazer seu preventivo, ela vai fazer o teste de HPV DNA. É importantíssimo isso também, tem um impacto, é uma forma importante de prevenção. E a terceira, que é o uso de preservativo. Você falou muito bem,
O preservativo, a relação sexual protegida em termos de HPV, ela não tem 100% de proteção, 100% de eficácia, até porque, você ter uma ideia, o vírus, ele está encontrado, ele também já foi encontrado ali, ele habita também o testículo e outras regiões onde a camisinha não consegue cobrir. Então, o uso do preservativo não é 100% Ele pode estar eficaz. em toda a pele ali Exatamente, da região. reduz. Ele pode estar exatamente toda a pele ali da região perianal e da região vaginal nas mulheres, né? Então, de qualquer maneira, a gente cita também, mas são as três principais formas, as três principais estratégias na prevenção dessa infecção. O HPV também pode ser transmitido no parto, né? Sim. Então, a presença de lesão relacionada ao HPV, e aí eu estou falando de verruga, né, genital, verruga ali na mulher, no canal vaginal, ela pode proporcionar a transmissão, a infecção do feto no momento do parto, a infecção da criança no momento do parto. Por isso que é tão importante o pré-natal. Exatamente. Né? Porque aí vai identificar que essa mulher tem, e aí o parto, nesse caso, o indicado é que seja uma cesariana e não um parto normal, né? Na presença de lesão, sim. Na presença de lesão, sim. Importante o preventivo, importante a realização de pré-natal. E se a pessoa detectar a presença de alguma lesão ali, conversar com o ginecologista obstetra a respeito, para que ele possa, para um profissional possa avaliar a lesão, se é uma lesão ou não compatível com HPV. Sem ser essas microlesões ou a verruga, existe algum outro sinal de contaminação? Não, o principal sinal, por ser isso no homem, eu estou dizendo no homem, até mesmo na mulher, quando for detectado. Então, por exemplo, na região perianal, presença de verrugas é o que mais chama atenção, o que vai fazer o paciente procurar uma unidade de saúde. No homem, o órgão genital ele é externo, então o homem consegue detectar a presença de lesão muito mais facilmente que as mulheres. E é isso, uma vez detectado uma presença de qualquer verruga em região genital, né, em região região anal, região de pênis, e aí quando eu estou falando pênis, não só o corpo do pênis, mas a gente está falando em testículo também e na região em torno. O paciente deve procurar uma unidade de saúde porque até que se prove o contrário, é uma lesão por HPV, essa lesão deve ser tratada de forma adequada. E o tratamento, doutor? O tratamento vai depender do tamanho das lesões, do número de lesões e do local onde estão essas lesões. Então, quando a lesão for muito grande, né, vai ser necessário uma ressecção, um tratamento cirúrgico, né, tal. Agora, quando for a maior parte das lesões, a maioria das lesões são lesões pequenas, de fácil acesso, e aí você pode fazer um tratamento tópico. Existem pomadas hoje que o próprio paciente pode aplicar, né? E aí vai do tipo de lesão, vai do que o profissional optar por prescrever, e com taxa de sucesso é um tratamento que acaba com as lesões realmente, né? Então, e você pode fazer aplicação também local nos próprios consultórios, na rede pública, aplicando ácido, fazendo tratamento com congelação, enfim, aí tem vários tipos de tratamento, mas o tratamento ele é para erradicar as lesões. Sim, e essa microcirurgia ou cirurgia que você citou é para retirar todo o tecido que estiver lesionado, né? Exatamente, principalmente lesões muito grandes, lesões muito extensas, né, onde só o tratamento tópico, o tratamento com pomada não vai resolver. A gente falou de vacina, né? O público-alvo é o público que ainda não iniciou, né, a vida sexual, para que ele já esteja protegido. Mas uma pessoa mais velha, ela também se beneficia da vacina? Sim, então a vacina, ela hoje, o melhor público para a vacina é aquele que não iniciou ainda a sua vida sexual. Então a vacina ela é
para pessoas de 9 a 14 anos. Agora foi estendida para 19 anos, para quem não fez a vacinação, para quem não tem ainda a vacina. Até junho, vai tomar, né? Exatamente, pode procurar um posto de saúde. Olha só que interessante. Quem não tomou, olhou lá. Viu que não fez uso da vacina, até 19 anos você pode procurar. O posto vai ser uma vacina gratuita pelo SUS. Bom, até junho desse ano, tem que ficar esperto, exatamente. né? Agora, outros públicos também têm indicação de fazer uso da vacina. Pessoas que convivem com HIV, pessoas que têm câncer e estão realizando tratamento de quimioterapia ou radioterapia, pessoas que fizeram transplantes, não é? Essas pessoas conseguem a vacina até os 45 anos de idade, né? Pessoas que realizam terapia, pessoas que fazem PrEP, que é um tipo de medicação para evitar o HIV, também têm acesso a essa vacina num público, numa idade mais estendida, até 45 anos. Então, esse é o público que vai ter benefícios com a vacina, né? Lógico que as coisas mudam, não é? Mas, se falando de sistema único de saúde, esse é o público que vai ter acesso a essas vacinas. Vítimas de violência sexual também vão ter direito à vacina, né? Então é o público que vai se vacinar. O ideal é começar antes da vida sexualmente ativa. Agora, uma pessoa que tenha condições de comprar a vacina particular, né? Ela esteja fora da idade onde ela conseguiria no SUS, ela também pode ser beneficiada? Pode, principalmente aquelas pessoas que é aquele público que tem uma imunidade mais baixa, ou seja, pessoas que têm câncer ou que fazem tratamento por câncer ou que receberam transplante. Aí tem que se discutir caso a caso com o seu médico. Para você ter uma ideia, a gente fala, mas não existe vacina contra o câncer. Onde já se viu vacina contra o câncer? Existe. Existem duas, aliás. A primeira vacina com potencial em prevenir o câncer foi a vacina contra a hepatite B. A primeira vacina, porque a gente sabe que o vírus da hepatite B está relacionado ao câncer de fígado. Então já é uma primeira vacina que teve um impacto, ou vai ter um impacto importante na redução de câncer de fígado. Então, a vacina da hepatite B foi a primeira vacina contra o câncer. Hoje, nós temos uma segunda vacina contra o câncer, que é a vacina do HPV. Então, a vacina do HPV, na verdade, é uma vacina, sim, que vai reduzir câncer de colo de útero, terceiro câncer mais frequente nas mulheres no nosso país, não é? Além disso, vai reduzir câncer de orofaringe, câncer de ânus, câncer de pênis nos homens. Então, é uma vacina com impacto na saúde importante em saúde pública, visto o potencial de redução de determinados tipos de tumor. Agora, apesar disso, por exemplo, aqui em Petrópolis e em alguns lugares do Brasil, não foi atingida a meta, né? A gente ficou abaixo aqui em Petrópolis, especialmente entre os meninos. Infelizmente, né? É uma realidade que nós temos que mudar, nós profissionais de saúde, a mídia, né? A gente tem que incentivar, porque, conforme eu já disse, é uma vacina contra o câncer. Não é? A população tem que ter ideia. Não é? É uma vacina com pouquíssimos efeitos colaterais, uma vacina segura e que previne. Triste é você chegar, infelizmente, hoje numa enfermaria e encontrar uma mulher com câncer de colo de útero, né? Onde muitas vezes já está numa fase avançada e a gente não consegue oferecer o tratamento adequado. E uma doença, e um tipo de câncer que é passível de prevenção através de vacina. Uma medida tão simples. Foi uma vacina que sofreu muito aí com fake news, né? Várias situações, mas assim, é uma vacina, Reino Unido, Europa, Estados Unidos, e olha, alguns locais já mostrando os resultados com redução, com impacto significativo em relação ao câncer de colo de útero, de modo que você vai garantir recursos para o tratamento e prevenção de outro tipo de tumor e não o câncer de útero, visto que é uma doença, um tipo de complicação que já está controlado. A vacina está garantindo, a vacina está mostrando isso. Essa população que teve acesso à vacina vai estar segura em relação ao câncer de colo de útero. E a vacinação, ela garante não só a proteção individual,
como também ela reduz a circulação do vírus e, assim, uma proteção coletiva, né? Sem dúvida. Então, por isso ela é preconizada não só para as meninas, mas para os meninos também. Não é? Então, reduz a infecção pelos vírus, principalmente os vírus relacionados às neoplasias, ao tumor, ao câncer. Uhum. Então, agora para fechar, qual o recado que você daria para os pais, para os adolescentes que ainda ficam na dúvida, ficam vendo certas postagens falando sobre a vacina? Olha, o recado é que a vacina é ainda a principal forma de prevenção contra o HPV, não é? E uma vez que você previne a infecção pelo HPV, você previne o surgimento de câncer de colo de útero, câncer de pênis, câncer de ânus, câncer de boca. Então, é vacinar para não ter na frente uma complicação relacionada ao câncer, o surgimento de um tipo de câncer. É uma vacina gratuita, segura e disponível no nosso Sistema Único de Saúde. Então, é a melhor forma de prevenção contra o HPV. Não se deixar levar por essas fake news, né? Procurar fontes seguras de informação. Sem dúvida. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a sua participação. À disposição. Eu que agradeço o convite mais uma vez. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.